Bom dia, alunos do sétimo ano. My name is Ed. Good morning, students. And I'm your English teacher, as you know. Sou professor de inglês, com vocês. Mas hoje vai ser uma aula especial. Hoje vai ser uma aula de língua. Não só de inglês, mas de português também, porque eu estou aqui com a minha convidada especial, professora André. Na verdade, convidada não, a gente fez junto essa aula, Sim, né, André? não vem com essa não, convidada. Good morning, Andrea. Good morning, Ed. How are you? Bom dia, sétimo ano, professores e alunos. Let's go. Let's go. Então, olha só, o título da nossa aula é No Mundo de Alice. Olha só, então a gente vai falar então do Alice País das Maravilhas. Ó, aparece aí o título para vocês na tela. E a gente tem aí a apresentação da aula, o tema da aula. O tema da aula é transição de vozes e progressão referencial. Nossa, o que é isso, Andréa? O que é isso? Quer que eu fale já? Ou Não, depois? spoiler. Ah, tá bom. Formas, passados, verbos regulares, irregulares, objetos, pronomes. Vixe, Maria. Então a gente vai trabalhar português e inglês. As habilidades estão aí na tela para o professor dar o print e depois anotar no diário. Vai ter a apresentação da aula aí a partir de em português aí. André, você quer falar um pouquinho dessa parte? Vamos lá. Então a gente vai falar do texto literário. Estou trabalhando com vocês. As 3 primeiras aulas, elas estão. Então, as 3 primeiras aulas da apostila, a gente fala um pouquinho hoje e mais 2 aulas sobre isso, tá? Então, eu dei uma misturada aí, mas as 3 são com o mesmo texto. Então, está tranquilo porque a gente conseguiu fazer o link com o inglês, tá? Então, dei um print na tela aí. Já colocou as habilidades, né? Isso. Tem mais uma habilidade, pode colocar a próxima. Isso, dei um print. Objetivos da aula. Isso, agora vem as habilidades de inglês. Olha aí, vocês podem Então ver vai. que aparece aí, ó, anunciar sentido global de texto em inglês. Bom, texto, tanto em inglês quanto em português, a gente tem que sempre inferir, né, André? Então, a gente tem as habilidades aí, e aí ali a gente tem a terceira habilidade que vai falar sobre o passado, né? Então, o texto que a gente vai ver está no passado também, né? E aí localizar informações do texto com a habilidade que a gente usa nas 2 línguas. Bom, então essas são as de inglês, espero que você tenha dado tempo aí de dar o print. Se não deu tempo também, as aulas estão sempre lá no repositório, aí vocês podem falar um pouquinho sobre, vocês não podem fazer o download de todas as aulas, então essa aula vai estar tanto em português quanto em inglês. Aí tem o objetivo da aula, Andréa, vamos lá. Vamos lá, objetivos da aula. Refletir sobre o recurso de transição de vozes no desencadeamento do texto literário, analisar as diferenças entre discurso direto e indireto, reconhecer e analisar recursos de coesão referencial e sequencial a partir de pronomes em texto literário, compreender os verbos regulares e irregulares nas formas passadas, utilizar os pronomes do caso oblíquo em inglês, object pronouns, pronunciei bonitinho? That's correct, é isso aí. Identificar características das narrativas em inglês. Então, professores de inglês que estão assistindo aí, né, o pessoal do sétimo ano já está assistindo, já fica aí porque vão ser 2 aulas seguidas, né? Então vai ser português e inglês. E os professores de inglês já avisa o colega lá de português, ó, vem assistir essa aula também, porque a gente não vai ter intervalo, tá? Não vai ter pausa ali, vai ter uma interaçãozinha ali, mas chama o colega também de português, porque vai ser direto. Bom, você quer começar falando então da acolhida, André? Então vamos lá, vamos fazer uma acolhida. Coloquem para eles. Você já ouviu a expressão no mundo de Alice? Se sim, conte-nos sobre. Caso contrário, levante hipóteses quanto ao significado dela. Podemos dar 2 minutinhos para essa acolhida? Pode ser. Então vamos lá, 2 minutinhos para vocês.
acertamos, olha só, André. Eu vou ler os em inglês, você lê em português. Tá Vamos bom, lá. beleza. O Aldemir respondeu, yes, it's a beautiful dream, que é um belo sonho. O Leonardo falou, não, a Manuela falou, in a real world, aí podia ser unreal world, mas aí é um mundo irreal aí. Mas o que você tem aí, André? Vamos lá. Mundo dos sonhos, onde os animais têm vida. A Yara, ou é Lara? Lara, da Projanete. Um mundo fora da realidade. Alguém colocou fora da caixinha. Viver na fantasia. Mundo da fantasia. Mundo da ilusão. É uma pessoa, a Natália da Pro Luciana colocou, uma pessoa que acredita no impossível. Tem mais aí, Ed? Então estamos nessa linha de raciocínio, né? Porque aí a Laiwane já matou aí, colocou, né? Alice nos. É tipo Alice nos Países das Maravilhas. É tipo Alice nos Países das Maravilhas? A gente vai falar isso, André? É tipo. Vamos lá. É tipo. E aí, o que a gente pode falar? A gente tem o Conhecendo o Autor Lewis Carroll, né? Ele que escreveu. Isso, um pouquinho, né? O Lewis Carroll aí, coloquei pouquinha coisa. É o pseudônimo de Charles Ludwig Dodgson. Eu falei direitinho, Ed? É isso aí, Me tá corrija. certo. Ele publicou a obra em 4 de julho de 1865 e ele é precursor da literatura nonsense, que é essa subversão aí de contos de fadas tradicionais, criando narrativas que não seguem regras de lógica. Né? Se vocês já leram Alice, ou se não leram, leiam, que vocês vão perceber que assim, foge do raciocínio lógico, né? Do normal. E é muito legal a gente também, André, falar que é legal ler o livro, não só assistir aos filmes, né? Tem a animação, tem o live action também, mas quando você lê na literatura, ele tem um trabalho muito grande com a linguagem, né? Ele cria novas palavras, né? Então, você vai ter um efeito muito diferente você ler, né, do que você só assistir. Né? Porque você vai construir ali tal, né? Vai construir a linguagem. É bastante rico de descrição, né? Então, ler é muito mais legal no primeiro momento. Aí depois você assiste para ver até se confirma aquilo que você imaginou, certo? E você compara também, né? Tem até, existem também adaptações, né? A gente não pode usar aqui questão de direitos autorais, mas tem adaptações em quadrinhos também. Você procurar lá, você acha, assim, tem na internet para vocês essas adaptações, mas é legal também pegar um pouquinho, nem que seja um trechinho para você ler. Ler um pouco português, ler um pouco inglês. Está em domínio público, então vocês conseguem achar tanto inglês como português nos sites. As indicações estão aqui nos próprios slides, tem aí para vocês fazerem o download, se quiser puxar a obra inteira também. É uma leitura interessante, né, André? Muito bom. E aí? Eu vou começar? Vamos lá, leitura do texto. Então, falando em texto, vamos ler o texto, né? Olha só, a gente tem aí a capinha em inglês, né? Down the Rabbit Hole, né? Que é uma expressão que a gente vai trabalhar hoje na aula, né? E aí a gente vai ter a leitura do texto pela Andréia. Vamos lá. Tá, e deixa eu falar para vocês, esse texto está na apostila, tá? No volume 2, página 15, ok? Então, vamos lá. Para baixo, na toca do coelho. Capítulo 1, né? Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado de sua irmã e não ter nada para fazer. Uma vez ou duas, ela dava uma olhadinha no livro que a irmã lia, mas não havia figuras ou diálogos nele. E para que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem diálogos? Então ela pensava consigo mesma, tão bem quanto era possível naquele dia quente que a deixava sonolenta e estúpida. Se o prazer de fazer um colar de margaridas era mais forte do que o esforço de ter de levantar e colher as margaridas, quando subitamente um coelho branco com olhos cor-de-rosa passou correndo perto dela. É legal que ele fala essa parte desse primeiro parágrafo, né, Andréia? Deixa eu voltar um pouquinho no slide, que ele fala assim: para que serve um livro sem figuras nem diálogos? Então ele usa uma figura de linguagem aí, né? Porque quando você fala daquilo, aí vocês vão ir mais para frente no ensino médio e tal, né? Que a gente chama isso aí de metalinguagem, né? Quando você... O livro falando do livro. O livro falando do livro, né? Você pega o meio falando isso, é igual a aula. Fala da aula falando da aula, né? Então, a gente vê muito em filme também, o personagem, o Deadpool, né? Que não é da idade de vocês, mas já assistiram, a gente sabe que vocês assistiram. Ele sabe que é o personagem de filme, então ele fala, então esse filme... Então, a mesma coisa aqui, né? A metalinguagem, que ele está perguntando, para que serve um livro, né? Que a gente acabou de falar, né? Para que serve um livro? Para que serve o livro? Para te dar asas à imaginação? É isso? Pode ser também, né? Pode ser. Então,
Entre outras coisas, né? Eu falo pela questão do imaginário, principalmente esse da Alice, né? Que te faz aí viajar mesmo. Esse faz viajar, hein? Vamos lá? Vamos lá. Então, ó, essa é a primeira parte. Continuando. Alice não achou muito fora do normal ouvir o coelho dizer para si mesmo: oh, puxa, eu devo estar muito atrasado. Quando ela pensou nisso depois, ocorreu-lhe que deveria ter achado estranho, mas na hora tudo parecia muito natural. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso do colete e olhou para ele, apressando-se a seguir, Alice pôs-se em pé e lhe passou a ideia pela mente como um relâmpago, que ela nunca vira antes um coelho com um bolso no colete e menos ainda com um relógio para tirar dele. Ardendo de curiosidade, ela correu pelo campo atrás dele, a tempo de vê-lo saltar para dentro de uma grande toca de coelho embaixo da cerca. Então, olha só, eu estou pegando os 3 textos que estão na apostila, tá? São as 3 aulas, e a gente passou tudo para a primeira e depois a gente continua falando. Próximo, vamos lá. O último pedacinho que a gente tem. No mesmo instante, Alice entrou atrás dele sem pensar como faria para sair dali. A toca do coelho dava diretamente em um túnel e então aprofundava-se repentinamente. Tão repentinamente que Alice não teve um momento sequer para pensar antes de já se encontrar caindo no que parecia ser bastante fundo. E aí é que começa toda a história, certo? Sim, então aqui ela descendo, né, na toca do coelho. Essa referência de descer a toca do coelho aparece em vários filmes, é uma referência literária, assim, é uma expressão que a gente vai ver agora. Olha só, a gente vai ver em inglês agora, olha só. Tem a perguntinha aí para vocês, a gente vai responder no chat, ó. What does rabbit hole mean in the sentence below? Então, olha só, a gente tem 3 frases aí, né? E aí a gente não vai traduzir agora, porque a gente quer que vocês trabalhem aí a interpretação. Eu quero que vocês infiram o que quer dizer. Como assim, né? Você está vendo a frase, olha só, tem a primeira, ó. He went down a political rabbit hole, né? Olha só, você tem aí esse went aqui que está depois do he. Ele é o passado, né, de ir, de foi, então já dá para saber aqui. Down vocês conhecem pela questão de... Vocês conhecem down aí, você vai lá no controle direcional, né? Vocês têm aqui down e tem a palavra political, então já deu para inferir mais ou menos o que é. A segunda, let's avoid that particular rabbit hole and talk about a less unsettling subject. Né? Então, olha só, essa frase ficou um pouquinho mais complicada, mas também dá para inferir o que quer dizer. E a terceira, the amount of information we deal with nowadays may get us sucked into various attention rabbit holes. Bom, acho que o pessoal já está respondendo, Andréia? Vamos lá. Não, ainda não. Ainda não. Então, eu vou explicar um pouquinho mais aqui. Lembrando, quem está chegando agora é uma aula mista, é português e inglês, é uma aula de língua. Vou traduzir ao pé da letra, olha só. Ele caiu, ou ele foi embaixo de uma toca de coelho política. Agora ficou mais fácil, né? Que eu fiz a tradução. Agora é só que vocês falaram o que está querendo dizer a palavra toca de coelho aqui, né? O que a toca de coelho quer dizer nessa frase? Aqui, let's avoid, vamos evitar. Vamos evitar essa toca de coelho particular. Tá vendo que eu estou traduzindo aí, mas não dá para traduzir ao pé da letra, né? And talk about, e falar sobre um assunto menos desconfortável, né? Então, agora, acabei traduzindo tudo também, né? Só que também, de novo, é uma expressão. Expressão idiomática, né, André? A gente não consegue traduzir ao pé da letra, né? Porque são metáforas, né? Então, aqui é uma metáfora também. Vamos à terceira, olha só. The amount of information, a quantidade de informações que nós lidamos hoje em dia, pode fazer com que nós sejamos sugados em várias tocas de coelho de atenção. Meu Deus, e agora? Né? Vamos lá, temos alguma interação? O pessoal está Vamos, elas estão achando que está difícil, mas vamos lá. O Ed agora já explicou. Agora é para tentar fazer uma inferência daquilo que você consegue. Como você consegue fazer? Vamos lá.
Então, o que é uma toca de coelho para vocês? O que é uma toca de coelho para todos nós? Então, aqui, quando a toca de coelho é uma situação que você se vê preso, né? Então, por exemplo, né? Eles acharam difícil essas frases aqui. Por quê? Porque para eles pode ter sido uma toca de coelho, entender. Às vezes, assim, você entra naquele assunto, você não consegue sair. É o rabbit roll, né? A gente vê também, né, o Matrix, né, o comecinho do Matrix, o Neo acorda, aí aparece lá, follow the white rabbit, né, siga o coelho branco. É uma referência ao Alice no País das Maravilhas. No Clarice Lispector ela faz muita referência também, né? Então, essa expressão, o rabbit roll, ele acabou fazendo parte agora da língua inglesa. Então, a gente tem aqui o rabbit roll nas frases também. Apareceu uma outra, eles colocaram famoso bico de sinuca, acho que é o contrário, sinuca de bico, não é? Sinuca de bico, eu conheço o arapuca, contrário, né? Vai depender aí da idade também, né, dos alunos, dos professores, para alguma expressão que seja equivalente, né? Bom, vamos ver o texto agora, olha só. Tem essa parte aqui, né, que a Andrea já leu, e a gente achou equivalente, pegou o equivalente aqui em inglês, né? E aí, eu já falei para vocês que está em domínio público, então vocês podem fazer o download do livro inteiro, em inglês e português, e comparar os dois. Vamos então agora ouvir, fazer a leitura aqui desse trecho em inglês e ver como é que ficou. Vamos lá. There was nothing very remarkable in that, nor did Alice think it so very much out of the way to hear the rabbit say to itself, oh dear, I shall be late." When she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite natural. But when the rabbit actually took a watch out of its waistcoat pocket and looked at it, and then hurried on, Alice started to her feet. Começou agora. For it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it, and burning with curiosity, she ran across the field after it, and fortunately was just in time to see it pop down a large rabbit hole under the hedge. There was nothing very remarkable in that, nor did Alice think it so very much out of the way to hear the rabbit say to itself, oh dear, I shall be late." When she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite natural. But when the rabbit actually took a watch out of its waistcoat pocket and looked at it, and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it, and burning with curiosity, she ran across the field after it, and fortunately was just in time to see it pop down a large rabbit hole under the hedge. Ok. Voltamos então, olha só. A gente sabe que é um texto literário, é mais difícil, né, para que vocês pegarem, mas o que a gente fez? A gente colocou aqui o texto tanto em inglês quanto em português. E aí a gente deixou aqui em negrito para que você identificasse. Olha só. Vamos começar aqui no comecinho, ó. Aqui a gente tem que pensar uma coisinha, gente. Quando a gente pega a tradução, geralmente, às vezes o tradutor ele não traduz ao pé da letra. Então, olha só. Aqui fala assim, Alice não achou muito fora do normal. Aqui no texto em inglês a gente não tem, né, esse equivalente, né? Mas a gente tem aqui, ó, quando ela pensou nisso. Aí aparece aqui embaixo, ó, quando ela pensou, when she thought. Então a gente tem aqui, ó, pensou, em inglês ela pensou, she thought. Já comecei com usar, é mais difícil de pronunciar, mas tudo bem, a gente vai depois mais fácil. Aí, ó, it occurred, ocorreu-lhe, it occurred to her, certo? E aí depois a gente tem aqui seemed, que aí a gente tem o parecia. E aí eu tenho uma pergunta para vocês responderem aqui no chat, ó.
What do these words have in common? O que essas palavras aqui? Achou, pensou, ocorreu, parecia, occurred, seemed, thought. O que essas palavras têm em comum? A gente vai dar um minutinho para vocês no chat, para vocês pensarem um pouquinho e a gente já volta. Voltamos, então acho que o pessoal já, os alunos já entenderam o que é para fazer, né, Andréa? O que eles estão respondendo? Estão respondendo que os verbos estão no passado ou então que as palavras têm o mesmo significado. Parabéns, era isso que eu queria que vocês entendessem, gente. Não precisa entender o texto inteiro, tá? O objetivo não é esse. O objetivo é que eu queria que vocês entendessem, então, que há uma narrativa, né? A professora Andréa já tinha lido o texto em português, a gente passou áudio em inglês, tinha o texto em cima e os alunos fizeram isso mesmo, né? Bom, então é isso, olha, vocês estão de parabéns, é isso que vocês entenderam, que os verbos estão no passado. Vamos ver o próximo slide que continua. Eu quero que vocês aí, eu vou deixar o chat aberto e se alguém responder, André, você já me fala aqui que assim, olha só o que acontece aqui, olha só. Tem esse verbo took aqui, looked, hurried, started and flashed. Esses verbos aqui, looked, hurried, started e flashed, eles têm uma outra coisa em comum, além de estar no passado. Será que alguém já conseguiu identificar? Vamos lá, olha só. Então, ó, took, aqui, o coelho tirou o relógio, took a watch, olhou para ele, looked at it. Um colocou aqui, ó, o Guilherme. Ele tinha falado os dois, agora você colocou mais de um, né? Coloquei mais de um, isso. Que é o... Ele colocou os dois, são verbos regulares. Olha só, muito bem, Guilherme, é isso aí. Terminação ED, verbos regulares. Parabéns. Regular and irregular verbs. Muito bem, é isso mesmo, olha só. Então, esses verbos aqui a gente chama de verbos regulares. Vamos deixar esquematizado? Vocês sabem que eu adoro uma tabelinha. Então, aqui uma tabela para vocês, né? Olha só, a gente tem os verbos, então, para a gente falar do passado, a gente vai usar, então, o ED quando o verbo for regular. Então, olha, vamos ver no texto. Olha, vou falar um pouquinho. Ó. The rabbit took a watch out of this pocket and looked at it and then hurried on. O coelho tirou o relógio do bolso, olhou para ele e aí se apressou. Então, hurried aqui. Então, esse verbo que termina com ED, look, vem do verbo olhar. Olhar é look, passado vai ser looked. Né? Você vai colocar aqui. E aí tem que tomar cuidado com a pronúncia, que não é looked, né? Depois a gente vai dar uma aula especial só sobre pronúncia, né? Aí, olha só. Alice started to her feet. Né? Aqui não é mais ou menos como começar, mas aí ela se levantou aqui. Né? Então, start é começar, o passado de start é started. Né? E aí se apressou é hurry, né? E aí o passado, só que aqui a gente tem um detalhezinho, olha só. Termina com Y. Então o verbo se apressar é hurry, e aí passado vai tirar o Y e colocar IED. O diferente aqui vai ser o I. Vai ser o I. Então, se você tiver uma consoante antes do Y, você vai pegar e tirar o Y, colocar o IED. E aí vem a parte agora que é um pouquinho mais complicada. O que acontece? A gente, assim como no português, né, falei,
falar, falei, falou, né? Você tem verbos regulares. Mas eu sou, passado, fui. Então é o verbo irregular. Então, assim como a gente tem os verbos irregulares no português, a gente tem os verbos regulares no inglês, né? Mas em inglês é mais fácil. Por quê? Porque se a gente tem uma tabelinha, que geralmente tem no final de livro, apostila, mas você coloca lá, faz a busca. Tabela dos verbos irregulares. E aí você vai achar lá. O que vai ser importante para a gente? A segunda coluna dessa tabela. Na segunda coluna vai ter o passado do verbo. Então, por exemplo, aqui, ó, o passado de take não é taked, não é taked, vai ser took. O passado de run vai ser ran. E o passado do verbo be, ou verbo to be, vai depender. O passado de am, is, vai ser was. E o passado de are vai ser were. Né? Então, vai depender. Para o verbo be, vai ter uma regra específica para o passado. Tá? Mas é legal já que vocês saibam já que o was é passado de am, is, singular, e o were é o plural. Ficou tudo amarelo aqui a nossa lousa, né, André? Bom, a gente tem aqui. Essa tabelinha sempre aparece nos livros de inglês? Sempre aparece no livro de inglês. Todo livro de inglês tem a tabelinha gramática lá no final, sempre tem essa tabelinha. Então é uma chance do professor poder ir para essa tabelinha agora, né? Também, dá uma olhadinha nessa tabela. Entendi. Você, o aluno também, é que você pode buscar também no Google, tem lá, tabela de verbos regulares. Problema é, como é que a gente decorou os verbos regulares em português, Andréia? Você fala com a conjugação? É. Tem que estudar a conjugação, não dá para fazer de outra forma. Eu não sei de outra forma, você sabe de outra forma? Mas a gente precisou realmente estudar, assim, Você fala no texto? No dia a dia. Você ficou pensando, empregando, verbo né? ir. Você ficou pensando, eu fui. Aí você fica pensando se esse fui é passado de ser ou passado de ir. Olha, eu vou falar para você que eu acho como você mais difícil eles aprenderem em português do que em inglês. Sim. Eu acho mais difícil. Então, que precisa ter um modelo das 3 conjugações ali, num primeiro momento, sim. E as outras, as irregulares, é só no uso, porque a gente não vai conseguir. É isso. Tem que praticar. Certo? Não adianta, não vai conseguir. Exatamente. Português a gente pratica, então em inglês é a mesma coisa, tem que praticar. A tabela, gente, são 150 verbos. Precisa saber todos agora? Não. Você tem que saber os verbos que você usa no dia a dia. E vão ter algumas palavras que são parecidas, os finais são parecidos. O que eu recomendo, né? Depois eu vou fazer uma aula sobre isso. Que assim, existe a tabela em ordem alfabética, que ela só serve para você procurar. E existe uma tabela que são os verbos regulares separados em grupo. Então, porque, por exemplo, você tem lá begin, began, run, ran. Você tem lá come, passado é came. Overcome, overcame. Então, você tem palavras parecidas no final. Então, você vai conseguir ali, pelas palavras parecidas, né, tem esse pedacinho aí de palavra, que alguns chamam de sufixo, outros chamam de morfema, né? Pelo finalzinho você consegue também achar os regulares. Vamos ver mais alguns? Olha só. A gente tem aqui o occur, que apareceu lá no texto, né? Ó. It occurred to her, aqui. Esse ao pé da letra pode ser ocorreu para ela, ou isso ela percebeu, né? Occurred aqui, né? Só que o verbo é occur, né? Então aqui você vai ter aqui, você tem o C, o U, o V. Então, tem uma amiga minha, a professora Débora, que ela fala para os alunos dela que é o sanduíche de vogal, né? Por quê? É uma consoante, uma vogal e uma consoante. Não estou fazendo propaganda de empresa de viagem, mas se eles quiserem financiar a gente, né, para a gente fazer uma aula lá na Inglaterra, né, André, para falar do Lewis Carroll, não tem problema, né? Sim. Então, se você tiver consoante, vogal, consoante, você vai dobrar a consoante, certo? Então, occur virou occurred, aí com 2 R's, tá? Sim. Não tem nada disso, ó. Aqui você tem só uma consoante e uma vogal antes, então fica seemed do mesmo jeito passado. E o hurry, já falei para vocês que é o heard. Verbos regulares, ó. Então, take, opa, tem coisa errada aqui. Esse take aqui não é take aqui não.
Aqui vai ser think. Tem que arrumar depois aqui a tabela, tá? O passado de think é thought. E aí agora, ó, fiz aqui câmera em mim, zoom, porque para pronunciar esse thought, você vai ter que colocar a língua entre os dentes aqui para fazer a pronúncia. Então, ó, o primeiro T, a palavra tem 2 T's. O primeiro TH aqui e o último T é normal. É o T normal. Agora o primeiro T você tem que colocar a língua entre os dentes, então thought, tá? E tem que tomar cuidado, porque se você falar thought, é passado de teach. Se você falar sought, é passado de seek. Então tem que tomar muito cuidado com a pronúncia aí, porque se você falar assim, I sought, é igual a pronúncia falar eu achei, I think eu afundei. Então, pelo contexto, pode ser... Se você estiver falando de um texto surreal, que nem Alice nos Países das Maravilhas, né, Andréia? Vai se enrolar todo, né? Então, pronúncia aqui thought. O passado do run é run, então ele é irregular, né? E eu falei para vocês também que o passado do is e do was, o passado do is é was, e o passado do am e do... Opa, desculpa. E o passado do are é were. Então tem que tomar cuidado porque lembra do there is, there are, que a gente viu agora no começo do semestre, que quer dizer tem ou há, né, esse aqui. Se eu falar que quero falar que havia, tinha, né, eu vou falar there was. Não tinha nada, there was nothing. Quanta gramática, né, André? Bastante. Bastante, mas é o passado. Como é que a gente vai trabalhar o passado, né? Vocês, o que eu falo assim, você só vai conseguir aprender mesmo o passado quando você conseguir escrever um texto, contar uma história no passado. Então, e que aqui a gente está trabalhando uma narrativa, né, André? Que é está contando a história que aconteceu. Alice viu o coelho pegou o relógio, o coelho saiu correndo. Alice saw the rabbit took the watch, the rabbit run. Então, é uma sequência de narrativa, uma sequência de fatos que vão acontecendo. Mesma coisa vocês. Pergunta clássica que o professor põe na prova. O que você fez ontem? As férias do sítio do vovô. Né? Nem vovô não tem sítio, né? Mas sempre tem essas. O que você fez nas suas férias? O que você fez no fim de semana? Né? Então, a gente coloca esse tipo de questão, às vezes, na prova para o aluno, para ele contar ali uma narrativa no passado. É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Por exemplo, quem está achando muito difícil, assim, surreal, pode começar pela tabelinha, certo? Sim. Já não é o suficiente começar a tabelinha e ter de completar alguns verbos ali dentro de um pequeno texto, passar aquele verbo para o passado. Já adiantaria isso, não adiantaria? Adianta bastante, adianta você pegar exercícios também para fazer no passado. Tentar, a gente colocou lá no sexto ano, pediu para que vocês montassem uma redação contando da sua rotina. Aí agora, esse ano, a gente vai pedir para você pegar e contar a sua rotina no passado. Então, o que você pode pegar? Pegar aquele texto que vocês escreveram no passado e passar todos os verbos para o passado. Passar para o passado. Convém refletir. Mas assim, o que você vai fazer? Se o verbo for regular, ED no verbo. Se o verbo for irregular, vai na tabelinha. É uma maneira de você desenvolver isso. Ou outra coisa também é pegar textos, pegar músicas, né? Tem uma música que a gente não pode passar aqui, eu também não sei se é adequado para a idade deles, mas tem uma música que chama Summer Nights, do musical Grease, né? Que ela está toda no passado. O menino conta a versão dele, a menina conta a versão dela. Tem várias músicas também que estão no passado, que vocês podem usar também, né? Então tem várias maneiras, mas a gente vai trabalhar passado o ano inteiro agora, o resto do ano praticamente, aí com as habilidades do passado. Ok. Então, ótimo. Acho que já deu para entender que pode começar com a tabelinha, com 3 verbinhos só, se for o caso, né? Passando do presente para o passado. Já adianta, né, Ed? Já adianta. Verifica aí as terminações, façam anotações, né, quando termina com ED, ou para colocar aí ED, o que precisa, certo? E que os irregulares mudam totalmente. Já não tá bom? Se vocês, na aula de hoje, final da aula de hoje, vocês já entenderem, inclusive está na tarefa, se vocês já entenderem que os verbos regulares precisam do ED no final, lembra do professor de inglês, um dos professores de inglês favoritos de vocês, né, está no final do verbo. Não é o João, mas o João está aqui sempre entre nós. Beijo, João. O João está aqui. Beijo, João. O João está sempre aqui. Mas a gente, lembra lá, ó, ED, ED, no verbo, final do verbo, coloca o final lá. Né? Lembra do professor
de inglês. Pronto. Põe lá no verbo. Eu estou meio passado, né? Já estou acabadinho. Então, ED. Era para isso, não era? Era para isso. falar do simple past, não era fala isso? simple past. Você entendeu que finalzinho é com ED, acabou. É isso Pronto. aí. Já entenderam um dos objetivos da aula. Vamos lá, André. Isso. Vamos voltar um pouquinho agora para o português? Desculpa. O primeiro chute, certo? Primeiro chute, exatamente. Ok, beleza. Então vamos lá. Eu continuo agora? Isso. Então vamos lá. Para quem está chegando agora, tem professor entrando. Nossa, o que está acontecendo? Fizemos aí um mix português e inglês. E agora vai para a parte de português. Ok? Eu falei um pouquinho já no começo, mas só li. Eu vou até reler o texto, tá, Ed? Vamos lá, gente. Slide 11. Pode colocar no slide 11, por favor. Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado de sua irmã e não ter nada para fazer. Uma vez ou duas, ela dava uma olhadinha no livro que a irmã lia, mas não havia figuras ou diálogos nele. E para que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem diálogos? Então ela pensava consigo mesma, tão bem quanto era possível naquele dia quente que a deixava sonolenta e estúpida. Se o prazer de fazer um colar de margaridas era mais forte do que o esforço de ter de levantar e colher as margaridas, quando subitamente um coelho branco com olhos cor-de-rosa passou correndo perto dela. Pode colocar o coelho e a próxima agora. Alice não achou muito fora do normal ouvir o coelho dizer para si mesmo: oh, puxa, eu devo estar muito atrasado. Quando ela pensou nisso, depois ocorreu-lhe que deveria ter achado estranho, mas na hora tudo parecia muito natural. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso do colete e olhou para ele, apressando-se a seguir, Alice pôs-se em pé e lhe passou a ideia pela mente como um relâmpago, que ela nunca vira antes um coelho com um bolso no colete e menos ainda com um relógio para tirar dele. Ardendo de curiosidade, ela correu pelo campo atrás dele, a tempo de vê-lo saltar para dentro de uma grande toca de coelho embaixo da cerca. Vamos lá. Última parte. No mesmo instante, Alice entrou atrás dele sem pensar como faria para sair dali. A toca do coelho dava diretamente em um túnel e então aprofundava-se repentinamente. Tão repentinamente que Alice não teve um momento sequer para pensar antes de já se encontrar caindo no que parecia ser bastante fundo. Então, repetir para que nós agora fôssemos para o slide 24. Certo? Então, vamos fazer agora o estudo um pouquinho em língua portuguesa. Vamos lá. O capítulo se inicia com os pensamentos de Alice. O que ela pensava e como se sentia? Vamos lá. A segunda. Releia o trecho abaixo. Para que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem diálogos? Então, letra A. Separe o trecho em que a voz é do narrador, do trecho em que a voz é da própria Alice. E a letra B, que elementos indicam a mudança de vozes no texto? Então, primeiro, quais eram os pensamentos da Alice, o que ela pensava e como sentia, e depois, separar nesse segundo trecho, para que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem diálogos, o que é a fala da Alice e o que é a fala do narrador. Vamos lá, 2 minutinhos para vocês.
Olha só, agradecer primeiro, antes de falar a resposta, André, a professora Patrícia, que está ajudando a gente aí, indicou o repositório dos professores, né? Para quem está entrando agora, a gente fez uma aula em conjunto aqui, né, para os alunos de 7º ano, que a gente está trabalhando, em inglês a gente está trabalhando no passado, e a gente quis trazer um contexto, não ficar só colocando frases soltas, né? Então colocando dentro do texto o passado, né? Então, mas a gente está trabalhando de uma forma mais simples ali, depois tirando os verbos do texto, né? E aí, e as habilidades também já estão aqui no chat também para quem precisou. Bom, os alunos estão respondendo, olha só, que muita gente respondeu que ela estava entediada, né? A Emanuele respondeu que ela estava entediada, o Alan respondeu cansada, a Alexandre também entediada. Também estão falando das aspas, né? A Kátia respondeu as aspas, que estão fazendo a diferença na segunda parte. A Jennifer colocou para que serve um livro, né, entre aspas, e depois sem figuras nem diálogos, que acho que ela está respondendo a segunda, né, André? Tá. Então vamos lá. A primeira, pode colocar a primeira para eles. Então, isso mesmo, Alice estava entediada, cansada de não ter o que fazer num dia quente. Ela pensava que não fazia sentido um livro sem imagens e diálogos. Ela também fazia questionamentos, comparando o prazer de fazer um colar de margaridas com o de colher a flor, ok? E na segunda, eu vou mostrando para vocês. Era para separar, então, a voz do narrador do trecho da voz da própria Alice, ok? Então, vamos lá. Ó. A gente tem a própria Alice, tá no grifando, né, Ed, aqui, ó. Ah, pera. Quebrou a lousa. Andréa quebrou a lousa. O que eu tô fazendo? Ah, tá certo, ó. Para que serve um livro sem figuras nem diálogos? Olha aqui, ó. Aqui é a voz da própria Alice, ok? O que marca essa voz da própria Alice? São as aspas, ó. Eu coloco entre aspas para marcar a fala da personagem. E o pensou Alice que é a do narrador, ó. Pensou Alice. Aqui é o narrador. Aqui a personagem, ó. Ok? Nesse pensou Alice, eu tenho esse verbo aqui, que também vai indicar a fala, né? É o verbo, como chama, Ed? O verbo como que a passado. gente fala? Não, como chama o verbo que indica a fala, que marca a fala? Verbo Hein? De ser, de verbo do dizer. É que você não sabe o que eu estou perguntando. Verbo de ser, de verbo do dizer. Certo? Ó. Pensou. Tá? É porque a gente está falando de discurso direto e indireto também. Tá, Ed? Sim. Tudo bem até aqui? Então, que elementos indicam a mudança de vozes no texto? As aspas é que vão indicar aqui que houve mudança. Ok? Próximo. Pode ler, Ed, por favor? Sure, vamos lá. A pergunta é a 3? Isso. Uma das cenas narradas mostra o encontro entre Alice e o coelho. O que surpreende a menina nesse encontro? Vamos lá. Vamos colocar no chat? Um minutinho para eles, isso. Um minutinho. Olha só, o Ayrton da produção respondeu que o coelho estava de colete, tirou um relógio do bolso. Boa. A Natália da Prevalência, o coelho está com um relógio. A Paloma da produção respondeu, Alice estava entediada.
E a Maria dá para o Selma respondeu que o coelho está com roupa e o relógio apressado, mas o coelho não teria isso. Então, Tá. ele explicou também. Ok, vamos lá. Colocando as respostas para eles. Eles fizeram direitinho, ó. Então, Alice questiona o fato de um coelho ter um relógio e vestir um colete com um bolso para guardá-lo. E aí eu estou vendo alguns comentários sobre o que representa o relógio. A gente nem vai entrar nesse tema aqui com eles, mas existem várias leituras aí, né? Vários trabalhos a respeito dessa obra, né? Interessante para quem quiser se aprofundar aí, né? Ou o professor ou o aluno, né? Você vai no Google Acadêmico, tem vários artigos, né? Você coloca lá Sim. Google Acadêmico, a Alice País das Maravilhas, vai ter várias coisas escritas sobre, várias análises aí, né? Tal. Aí Lembrando que a gente falou lá no começo que é uma literatura nonsense, né? Que foge aí da lógica, ok? Então vamos lá. Próximo slide. Eu repeti uma citação para vocês que fala de progressão referencial, que estava na apostila do ano passado. Mas ela é bem tranquila, e a parte que eu quero que o aluno, né, fixe é essa que está em verde, mas eu vou ler inteirinha. Olha só, a progressão referencial, lexical ou pronominal, né, ou que você faz por palavra ou pelos pronomes, diz respeito à introdução, identificação, preservação, continuidade, retomada de referentes textuais, correspondendo às estratégias de designação de referentes e formando o que se denomina de cadeia referencial. Então, para o aluno, a progressão referencial ocorre quando um termo do texto faz referência a outro, possibilitando a progressão temática. Vamos lá, Ed. Como fica um texto em que você começa falando, a menos que seja uma estratégia, tá? Não estou falando disso. Você começa o tempo todo, você é a menina, você fala a menina o tempo todo. Ou o nome, você fala o nome o tempo todo. Se não houver uma intencionalidade nisso, como fica esse texto? vai ficar muito repetitivo, né? A menina entrou, a menina viu o coelho tinha um relógio, ele tirou o relógio do bolso. Não, aí já errei. Não, a menina e o coelho, só o coelho. Coelho é menino, coelho é menino, coelho é menino o tempo todo, ia ficar cansativo. Então a gente pode trocar isso, né? Isso, eu já usei o ele, né? Então o pronome. Então, até como a gente tem o costume, né? Já tem mais a prática, você já muda, já acaba sendo instantâneo isso. Mas no processo, a gente sabe que nem todo mundo tem essa habilidade ainda. Então, é para isso. Isso é que vai dar progressão no texto, né? Isso é que vai fazer o seu texto evoluir, não vai ficar aquela repetição toda, certo? Então, para isso, para que haja essa progressão, eu vou trocando, vou utilizando outras palavras que naquele contexto são sinônimas, vamos dizer sinônimas assim, entre aspas, né? Dentro daquele contexto eu posso trocar, ou então referentes ali, tá? Pronomes que eu posso trocar. Então, a menina eu falo ela, o coelho eu falo ele, ok? Essa é a progressão referencial. É disso que nós vamos falar agora. Vamos lá. Próximo slide. Com tabela eu já entendo mais fácil. Vamos lá. Com tabela Então, fica mais fácil. eu coloquei uma tabelinha aí em português para vocês. Olha só, eu coloquei relembrando. Quem não estiver relembrando, vai aprender agora, tá? Pronomes pessoais. Eu tenho os do caso reto e tenho os do caso oblíquo, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Caso reto. Por enquanto só vou falar isso. Caso oblíquo. O memim comigo refere-se ao eu. O te contigo ao tu, ou a lhe se si consigo, a ele, ela. Nos conosco, nós. Vos convosco, vós. Os, as, lhe se si consigo, eles, elas. Lembrando que eu, tu, ele, ela, primeira, segunda e terceira pessoas do singular. Nós, vós, eles, elas, primeira, segunda e terceira pessoas do plural e os respectivos oblíquos. Isso em língua portuguesa. Agora o Ed vai falar disso em inglês. Vamos lá, Ed. Vocês vão ver que... Olha como ficou mais fácil. Olha como ficou mais fácil. Olha na tela, olha só. Vocês já sabem que é I, né? Aí, já ficou simples. Eu, I. Aí a gente tem o
tu em inglês, a gente meio que... em português a gente quase não usa o tu, né? Mas, não, depende do estado, depende da região do estado, né? Ou do Brasil. Então, o tu vai ser you, mas pode ser você também. E, se for objeto, vai ser you também. Como é que a gente vai usar isso? Como é que a gente pensa? O objeto pronoun, se vier depois do verbo, a gente usa o pronome. Então você fala, eu amo você. I love you. Do you love me? Você me ama? Do you love me? Depois. Você o ama? Do you love him? Você a ama? Você ama ela? Fica muito feio, Isso, né? ama ela. Não Então, é assim que fala? Então eu não vou falar love she, vou falar love her. Igual tá aqui. Love her. Né? Agora, se for um objeto, uma coisa, a gente vai usar o it. Né? Então, vai servir para os dois. O we, que é nós, vira us, né? Que é depois do verbo. O you vira you. E o they vira them. E olha só, comigo, consigo, contigo, em inglês você não precisa nada disso. Você põe um with na frente do pronome e ficou mais simples. Comigo. Desculpa, Andréia, mas eu tenho que falar que em inglês Tudo é mais bem. simples. Uhum. É isso aí. Bom, e aí, ficou confuso? Não, não vai ficar confuso, porque vocês vão ver que no texto fica muito mais simples. Vamos ver. A gente tem aí, essa próxima agora é com você, né, André? Olha só, é em português. A minha? Aí. Essa é a minha? Então vamos Isso. lá. Então, olha só. Nós já vimos lá quais são os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Então, eu não vou ficar me estendendo aqui quando eu vou usar o do caso reto, por enquanto não, porque senão vocês vão achar mais difícil ainda, tá? Então, a gente só queria que vocês entendessem que eles vão fazer referências à primeira, à segunda, à terceira pessoas. Os que estão aqui fazem referência a Alice ou ao coelho. É isso que a gente precisa. É isso que eu preciso agora, tá? Então, não adianta eu ficar falando do pronome, do porquê, não vai adiantar nesse momento. Ok? Então, vamos lá. Ó. Nós temos alguns trechos, pode colocar para eles. Ó. Dizer para si mesmo, eu devo estar muito atrasado. Quando ela pensou nisso, ocorreu-lhe que deveria ter achado estranho. Lhe passou a ideia pela mente. Ela nunca vira antes um coelho e vê-lo saltar para dentro. Eu vou pegar só as duas últimas porque esse exercício é o da apostila, para que o Ed consiga falar do dele. Ok? Então, olha só. Ela nunca vira antes um coelho. Nós estamos falando o tempo todo de Alice e do coelho. Esse ela vai substituir quem? Dá para eles responderem agora? Vamos deixar na tela, então, a questão. Eles vão respondendo ao mesmo tempo? Vamos lá. Olha lá, a Larissa respondeu que é Alice. Alice, isso mesmo. Aí. Coloquei esse mais fácil para a gente não ter que voltar no texto e o Ed continuar o dele. Tá. E vê-lo saltar para dentro. Estava lá no finalzinho, né? Ela fala que ela viu, então, quem saltar para dentro? Quem saltou para dentro da toca? Vamos lá. A Priscila respondeu coelho. Boa. Tá. É assim. Beleza. Ed, vai lá. Vamos lá. Como é que fica isso num texto agora em inglês? Olha só. Parece difícil, mas não é, gente. Olha só. Lá em cima está numerado aqui o ela. Como é que eu falo esse ela em inglês? Se alguém responder, já me fala, André. Ó. O ela está aqui. Ela pensou. Ela pensou. Como é que eu vou falar? Mas, ó, não está antes do verbo? She. She, muito bem. Tá. Mas ela pensou nisso. Esse nisso. Como é que vai ser esse nisso, o número 2 aqui? Nisso. Vamos lá, já tem bastante X subindo. Agora vamos lá. Vamos lá. Tem X. Então, o nisso é uma coisa. Ou vai ser... Será que se vem antes do verbo, é um subject. Se vem depois do verbo, é um object. Então, vamos lá. Isso, it. Muito bem. Então, é o it. Aqui, que vem depois do verbo. Aí depois, afterwards, ocorreu-lhe. Aí aqui, agora temos o pronome do caso... Ocorreu-lhe. Ocorreu-lhe. É uma coisa aqui, né, na verdade, né? Então, aqui está oculto. Bom, aqui não vai dar tempo de a gente trabalhar agora, André, aqui nossa aula está acabando. Mas aí fica aí para vocês darem um print aqui, quem quiser tentar resolver, né? Tem muito aluno que manda para a gente aqui nas redes. Aqui. Vamos deixar na tela aqui, rapidinho, para dar um print. E é isso. Bom, está acabando o nosso tempo, né, Andréia? Sim. Muito obrigado pela iniciativa. Obrigada aqui. eu.
e vai aparecer para vocês o link para vocês, alunos, avaliarem a aula. Se vocês gostaram aí que a gente tenha feito em conjunto, falem lá. Se vocês preferem tradicional separado também, coloca aí lá na pesquisa para vocês. O objetivo era sair do tradicional. Exatamente. A gente tentou aí sair um pouquinho da zona do conforto. See you. Bye, bye. Ok?